Toma os pedaços do meu ser, oh, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser, oh, toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quero te seguir por este caminho e dar meu coração ao teu louvor. E quando os dias maus vierem despedaçar o meu ser, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser, oh, toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quando penso no que passei, minha vida foi tão ruim. Eu tentei tantas vezes ser feliz e ter pra onde ir. Mas agora que Jesus entrou, a razão por que seguir, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser, oh, toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser, oh glória. Que eu e você nessa tarde, meus irmãos, entregue os meus e os teus pedaços, meus irmãos, para o Senhor. Deixa Ele fazer outro vaso, meus irmãos. Deixa Ele pegar os meus e os teus cacos, meus irmãos, fazer outro vaso novo, meus irmãos, para que Ele possa encher de azeite e para que Ele possa usar, meus irmãos. Que Ele possa usar minha você como Ele quer usar, meus irmãos. Que você se deixe ser usado pelo oleiro, meus irmãos, porque vocês são os vasos, meus irmãos. Que você se entregue, meus irmãos, para Ele e deixe Ele juntar os meus teus caquinhos, meus irmãos. Fazer outro vaso novo, meus irmãos. Encher de azeite, meus irmãos, para que Ele possa usar minha você, meus irmãos. Para que Ele possa fazer tudo novo na minha tua vida, meus irmãos. Que você, meus irmãos, nessa tarde, meus irmãos, deixe o oleiro, meus irmãos, fazer outro vaso de mim e de você, meus irmãos, conforme Ele queira. Para que Ele possa usar minha você, meus irmãos. Para que Ele encha de azeite, meus irmãos. Para que Ele venha usar minha você, meus irmãos. Para que Ele possa fazer tudo novo na minha tua vida, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos, amém? E a paz do Senhor. Aqui que está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 50 e o versículo 7. Amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 50 e o versículo 7. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Porque o Senhor Jeová me ajuda, assim não me confundo, por isso pus
o meu rosto como uma rocha, porque sei que não serei envergonhado. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que Ele jamais vai deixar você confundido, meus irmãos. Porque quando você busca, meus irmãos, quando você paga preço, meus irmãos, quando você faz a vontade de Deus, meus irmãos, jamais Ele vai deixar você confundido, meus irmãos. Porque confundido, meus irmãos, envergonhado, vão ficar todos aqueles que quer tirar você da presença do Senhor, que quer o meu e o teu mal, meus irmãos. Porque jamais, meus irmãos, Deus vai permitir que você fique enganado, confundido, envergonhado, meus irmãos. Porque Deus, Ele mostra para mim e para você, meus irmãos, o que está em oculto, o que está escondido. Porque Deus não vai deixar que eu e você fique confundido, meus irmãos. E quando você busca pagar preço, meus irmãos, Deus não vai permitir que você fique confundido. E muito menos envergonhado, meus irmãos. Porque envergonhado, meus irmãos, vão ficar aqueles que quer ver eu e você, meus irmãos, fora da presença do Senhor, que quer o meu e o teu mal, meus irmãos. E quando você busca pagar preço, meus irmãos, quando você faz a vontade de Deus, meus irmãos, nenhum mal chega a mim até você, meus irmãos. Porque Deus, Ele nos protege. E jamais Ele vai permitir que você fique confundido, meus irmãos. E quando você faz a vontade de Deus, meus irmãos, quando você, busca, meus irmãos, quando você paga preço, a gente não fica confundido não, meus irmãos. Porque Deus, Ele nos guia. Porque Deus, Ele nos mostra tudo, meus irmãos, que está em oculto, que está escondido. Porque Deus não vai permitir que você fique confundido, meus irmãos. E quando você busca pagar preço, meus irmãos, Deus, Ele tira toda a nossa cegueira. Ele nos mostra, meus irmãos, toda a sujeira que está em oculto, que está escondido. Porque jamais, meus irmãos, Deus vai permitir que você fique confundido. Confundidos vão ficar todos aqueles, meus irmãos, que é o meu e o teu mal. Mas eu e você não, meus irmãos, porque Deus, Ele mostra-me a você. Deus, Ele nos livra de todo mal. Deus, Ele nos mostra, meus irmãos, que está em oculto, que está escondido. Para que você não possa ficar enganado, meus irmãos, para que você não possa ficar confundido. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana que deu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde.